Olá, hoje eu vou conversar com o Felipe Noé Silva. Quando eu fiquei sabendo do Felipe, eu fiquei assim muito curioso e com muita vontade de bater papo com ele. Como ele mora numa cidade que deve ficar o quê? 80 quilômetros de Campinas, não sei exatamente. Para quem não conhece aqui a nossa região, fala o nome da sua cidade e a distância aqui de Campinas. Demerval, eu moro em Mogi Guaçu, atualmente, né? E a minha cidade está a 62 quilômetros, mais ou menos, de Campinas. Legal, Felipe. É bem legal. Eu costumava, né? Com a pandemia eu não tenho saído de casa, mas eu saía aqui de Campinas, passava em Jaguariúna, Mogi-mirim, Mogi Guaçu e ia embora lá para Minas Gerais, para a minha região. Então, é uma região legal para se morar, cara, bem legal. Passando por aqui, você deve ter comido muito bem. Tem bons restaurantes por aí, tem bons restaurantes. Tem também a Olambra, né? Legal. Felipe, mas particularmente uma coisa me chamou muita atenção nas tuas pesquisas e nesse primeiro bate-papo, porque eu pretendo, se você topar, conversar futuramente sobre a tua dissertação, a tua tese do doutorado. Mas hoje eu queria te perguntar sobre essa questão da escravidão ao longo dos séculos. Quando é que você começou a se interessar pelo aprofundamento dos estudos em relação à escravidão? Como é que se deu isso na sua vida? Demerval, eu diria que o tema da escravidão, eu acho que me acompanha assim, desde a infância, né? Eu sempre tive muito interesse em tentar entender os motivos, tentar entender as características da escravidão, né? E eu me recordo que na escola as explicações que nos eram dadas em relação à escravidão eram explicações muito superficiais e até explicações racistas, né? Nós tínhamos à época. E aquilo sempre mexeu muito comigo, eu sempre fui muito interessado com o tema da escravidão, né? E a história, ela é feita no tempo presente, né? Ela é feita no tempo presente a partir do que a gente vivencia no cotidiano, né? Da nossa experiência histórica. E eu acredito que talvez pelo fato de, por um lado, o Brasil ainda, digamos assim, nós assistimos à ressonância desse passado escravista, nós convivemos com essas ressonâncias do passado escravista, por um lado. E, por outro lado, nós ainda temos aí níveis muito grandes de desigualdade social. Eu acredito que isso acabou tenha me aproximado do tema. Não é? Acredito que foi a minha experiência, a minha experiência de vida mesmo, né? Vendo a desigualdade, experimentando a desigualdade, o racismo. Eu acho que um pouco me aproximou um pouquinho do tema da escravidão. Ok, entendi. Felipe, eu dei uma lida nos artigos que você publicou e deixa eu colocar a galeria aqui. E eu gostaria que você explicasse o canal Linha de Divisa. Ele é uma proposta de trazer a produção do conhecimento das academias para o grande público. Eu costumo falar que as praças públicas da Grécia hoje elas estão virtualizadas, estão nas casas de todas as pessoas, então fica muito fácil e tranquilo conversar com um pesquisador como você e trazer alguns conceitos que o grande público provavelmente deve desconhecer e deixar mais claro. E também um diálogo entre academia e academia. Eu vou pedir para você falar para o grande público, explicar bem o que é epigrafia. Epigrafia é um tema muito interessante, né, que eu tenho me dedicado aí nos últimos anos. A epigrafia ela é uma área do conhecimento, né, que auxilia a história a partir do estudo do que a gente chama de inscrições. Né? E o que seriam essas inscrições? Bom, todo mundo, acredito, todas as pessoas conhecem, por exemplo, um cemitério, né? E você vê lá uma lápide da pessoa, tem uma inscrição, tem os dados da pessoa, né? Um epitáfio, o epitáfio tem lá um nome, tem informações sobre a data de nascimento e morte da pessoa, às vezes os mais complexos, digamos, apresentam poesias, apresentam versos, apresentam frases de efeito, né? Da mesma forma, se nós olharmos, por exemplo, as praças, as igrejas das nossas cidades, sempre tem lá uma placa, né? Tem uma placa comemorativa, uma placa de inauguração, né? Recentemente eu estive em Andradas, por exemplo, no interior de Minas Gerais, e na porta da igreja ali tem uma placa dizendo que
um terreno havia sido doado por uma pessoa rica da cidade, tinha uma placa comemorativa para isso, né? Bom, grosso modo, a epigrafia ela estuda inscrições desse tipo no mundo antigo, na antiguidade. Não é? Então, todo mundo já deve ter ido à igreja, por exemplo, e ter visto lá que na cruz de Cristo teria tido uma inscrição, né? Um letreiro. INRI, não é? Isso. No Evangelho de João diz que tinha mais coisa escrita, que era uma inscrição trilingüe, né? Era bem completa, bem grande. Né? Então, aquilo ali é um exemplo de inscrição, né? De inscrição que as pessoas, que a epigrafia estuda. Né? A palavra epigrafia significa escrito sobre. Né? Então, as inscrições que foram feitas em túmulos funerários, em vasos cerâmicos, em placas comemorativas, em monumentos, de um modo geral, placas de metal, inscrições de parede, por exemplo, na cidade de Pompeia, você tem várias... Eu estava com receio de você falar de Pompeia. É claro que é uma brincadeira acadêmica, em função dos símbolos fálicos das portas de Herculano e Pompeia, na verdade. Porque sim, a população convivia com muita tranquilidade com relação ao erotismo, não é uma verdade isso? Sim e não. Aí a coisa fica um pouco mais complexa. Mas, de fato, para além dos símbolos fálicos, né, eu acho que as pessoas comuns rabiscavam as paredes, né? Então, aquilo ficou preservado no tempo. Há 2000 anos. Que interessante. E a questão a epigrafia, ela estuda justamente essas inscrições, né? E muitas vezes o suporte onde elas estão colocadas também. Então, por exemplo, uma lápide funerária. Uma lápide funerária, ela pode ser uma lápide pequena, grande, média, ela foi feita com um ou com outro material, às vezes um material mais caro, outro mais barato. A qualidade da escrita, então a escrita foi feita por um letreiro profissional ou foi improvisada. Então, quer dizer, ela nos permite observar uma sociedade, o funcionamento de uma sociedade por trás dela. Não é? Ô, Felipe, a epigrafia estuda isso, portanto. Eu fiquei muito curioso com relação às fontes primárias e secundárias, né, utilizadas por um pesquisador em relação a esse material que você está detalhando. Você falou que no século XVIII já tinha uma catalogação, é isso? Bom, é o seguinte, o interesse pelas inscrições, essas inscrições, ele é muito antigo, não é? Então, como eu comentei, mesmo um texto antigo como o Evangelho de João, por exemplo, ele possui ali uma breve digressão sobre as inscrições, né? O mesmo poderia ser dito, por exemplo, do Estrabão, que é um outro escritor antigo, pai da geografia, né? Então, assim, o interesse pelas inscrições ele é antigo, né? Na Idade Média, você já tem alguns códices em que as pessoas copiavam e transcreviam inscrições, né? Foram encontrados vários códices com cópias, né? Mas o ápice, assim, digamos assim, a coletânea, a coleção de inscrições, ela surge ali no bojo do Renascimento, né? Porque é nessa época que você vai ter um interesse que a gente chama de antiquário, colecionista, né? Então, os nobres, além das grandes obras de arte, além digamos assim, dos textos que vão ser retomados no Renascimento, as inscrições também vão receber uma atenção especial. Então, a gente pode dizer que a partir do século XVI vão surgindo uma série de catálogos de inscrições, né? No XVI, no XVII, no XVIII, de forma que você cria um acúmulo de conhecimento que no século XIX vai ser, digamos assim, vai passar pelo crivo da ciência, não é? Em que sentido? Tem um escritor chamado Theodor Mommsen, ele é um grande historiador, um grande filólogo, e ele ganhou o Nobel de Literatura em 1902. É um historiador muito, muito conhecido, muito conceituado, mundo afora. Digamos assim que o Mommsen, ele pegou todos esses catálogos de inscrições que havia atrás dele e decidiu verificar. Não apenas verificar, mas também ir em loco. Em que sentido? Todos os territórios do Império Romano, ele foi atrás de todas as inscrições que foram preservadas. Não é? Ele transcreveu,
catalogou e criou o que a gente chama de Corpus Inscriptionum Latinarum. Em latim significa, o significado dessa palavra latina é corpus de inscrições latinas. Não é? Então, existem vários volumes desse corpus, um para cada espacinho do Império Romano, não é? Onde estão guardadas todas as inscrições latinas. Não é? Hoje estão em museus? Boa pergunta. Algumas delas, sim. Não é? Para além desse corpus, que todas as pessoas podem ter acesso, essas inscrições, às vezes, elas foram guardadas em museus, não é? Às vezes, elas encontram-se em loco, elas encontram-se no próprio sítio arqueológico, até hoje, né? E uma coisa curiosa, algumas foram reaproveitadas em outros lugares. Então, por exemplo, você tem lá uma mesquita na Tunísia, que se você olha com calma na construção da parede dela, então, um dos tijolos lá é uma inscrição. Não é? Em muralhas, aquelas muralhas da Idade Média, é muito comum você olhar e ver inscrições aplicadas ali no muro, como foram reaproveitadas nesse sentido, né? Que interessante. E o que a epigrafia revelou em termos de escravidão no Império Romano? É uma boa pergunta. Que é o seguinte, Demirval, a escravidão antiga, o estudo da escravidão antiga, ele é um pouco diferente do estudo da escravidão moderna. Por quê? A escravidão moderna, mais recente, digamos assim, ela tem relatos das pessoas que foram escravizadas. Não é? Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tem ali um Frederick Douglass, não é? Harriet Jacobs, que foram pessoas escravizadas, que se libertaram e depois gravaram a sua experiência histórica, registraram a sua experiência histórica. Né? No Brasil, aqui nós temos um caso parecido com o Luiz Gama, né? O Luiz Gama também, por meio das cartas dele, contou um pouquinho da trajetória dele como homem escravizado. Né? Então, quer dizer, isso é o estudo da escravidão moderna, da escravidão das Américas. Quando a gente fala da escravidão antiga, da escravidão da antiguidade, a gente pode assumir que as fontes que falam da escravidão antiga, elas foram escritas por pessoas que, em última instância, eram favoráveis à escravidão. Não é? Porque, digamos assim, eles têm uma perspectiva escravista, muitas vezes. Né? Então, olha, esse escravo é preguiçoso, esse escravo não trabalha, etc, etc. Então, quer dizer, é uma visão do dominador. É uma visão do proprietário escravista. Tá? Então, quando a gente vai estudar a escravidão antiga, a gente tem que tomar esse cuidado, porque essas fontes elas são embebidas, digamos assim, de uma perspectiva que é favorável à escravidão. A questão é, qual é a importância da epigrafia? A epigrafia, as inscrições, digamos que elas são menos tendenciosas. Menos tendenciosas no sentido de que elas não foram feitas por pessoas que compartilhavam de uma perspectiva escravista. Então, eu vou dar um exemplo. Uma lápide funerária. Bom, a gente descobre que uma pessoa escravizada tinha uma família, a pessoa adotou uma filha, adotou um filho, construía relações sociais que, na fonte textual, aquilo não aparece. Tá? Na fonte textual, vem só o julgamento, vem só o preconceito. O escravizado é vagabundo, ele é infiel, a gente não pode confiar nele. Então, quer dizer, a epigrafia ela nos aproxima um pouco mais da realidade social das pessoas escravizadas. Né? Ela é um retrato mais próximo do que foi a vida dessas pessoas. Legal. Bem? Felipe, e eu suponho, aí eu vou pedir para você esclarecer, que tenha um processo de transformação da epigrafia em fonte histórica. Como é que se dá isso? Isso é complicado. Demirval, eu diria para você que são graus, não é? Porque é o seguinte, sempre tem que lembrar que somos nós quem fazemos as perguntas para as fontes, né? Sejam fontes antigas ou modernas. Né? As perguntas estão em nós. Né? Então, o que você quer desta fonte? Né? A epigrafia ela tem muita coisa que ela pode nos revelar. Então, vamos pensar assim, o que eu quero desta fonte particular?
Então, eu peguei lá uma lápide funerária. Bom, eu quero saber, sei lá, quantos anos uma pessoa escravizada vivia em média. Então, sei lá, eu seleciono, sei lá, 200 lápides e vejo ali, porque tem, na lápide contém, na lápide funerária contém a idade da pessoa. Então, eu vejo ali uma média, mais ou menos, de quantos anos a pessoa vivia. Né? Então, eu pergunto assim, tá, as pessoas se casavam? A pessoa escravizada se casava? Então, eu vou ali, seleciono 50, 60 lápides de pessoas escravizadas e verifico. Então, quantas poderiam ter filhos ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa escravizada não era autorizada a se casar. Mas, mesmo assim, ela contraía relações com outras pessoas. Então, quer dizer, depende muito da pergunta que eu vou fazer para a fonte. Não é? Mas, assim, isso eu estou falando só para ficar no nível da inscrição. Porque, para além do nível da inscrição, eu posso também fazer perguntas quanto ao estilo da escrita, quanto ao suporte em que ela está inserida, não é? Mesmo o contexto onde aquela inscrição foi colocada. Então, por exemplo, existe como se fosse um cemitério, um columbário, não é? Que tem os espaços para colocar cinzas das pessoas mortas, dos defuntos, né? Então, quer dizer, ali é um espaço, é um contexto em que estão sepultados os escravos de uma imperatriz. Tá? É diferente, por exemplo, de eu encontrar uma lápide funerária num outro contexto. Não, quer dizer, ser escravo de uma pessoa da imperatriz é diferente de ser um escravo, por exemplo, que vai trabalhar na mineração, digamos assim. Então, são vários fatores que interferem aí. Nesse caso, é o contexto. São contextos diferentes. Não é? Então, eu acho que quando você vai transformar essa epigrafia numa fonte histórica, depende muito bem do contexto em que a inscrição está inserida. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, e eu estou achando extremamente interessante. Dá para depositar um olhar diferente sobre o desenrolar da história e dá para contar a história sobre novas perspectivas. Geralmente a história é contada pelos vencedores, isso é clássico, né? E através dessa forma de transformar a epigrafia em relato histórico, a partir, assim, eu chamaria até de chave hermenêutica, né? Onde você quer caminhar. Aí você vai trabalhando, eu estou achando muito interessante. Alguma coisa que sempre me chamou a atenção, e você, como um pesquisador, talvez possa me ajudar a entender melhor. Eu fico olhando o Mediterrâneo, toda vez que eu pego o meu globo aqui, ó, tá ali do lado, aqui, eu não vou mostrar não, mas está aqui. Eu fico olhando o Mediterrâneo, ao norte tem a Itália, tem a Grécia, tem a Europa, e ao sul do Mediterrâneo nós temos o norte da África. A epigrafia, como é que ela navegou? Olha a minha pergunta, como que a epigrafia navegou pelo Mediterrâneo? Você trabalhou essas questões aí da travessia do Mediterrâneo nas tuas pesquisas? Interessante sua pergunta, Dorival. Bom, uma coisa eu acho que a gente pode estabelecer que é o seguinte, né? O Mediterrâneo também a gente está recortando um espaço, né, digamos assim. Vamos pensar que o mundo antigo, o velho mundo, né, África, Ásia, Europa, digamos assim, que eles já estão conectados, né, há um certo tempo. Né? E, naturalmente, ali, vários povos desenvolveram a escrita. Né? Se for de maneira independente ou tributário do outro, isso é uma discussão muito longa. Né? E a questão vários povos fizeram inscrições sobre suportes duráveis. Né? Então, por exemplo, se você pega na Mesopotâmia, você tem tabletes, onde o indivíduo fazia lá inscrições cuneiformes. Né? Você disse suportes duráveis. Cita alguns dos suportes. O quê? Bronze? Que tipo de suporte? O suporte durável pode ser um tablete cerâmico, como esse que eu comentei, pode ser uma placa de metal, né? Há várias leis romanas que foram escritas em placas de metal, placa de bronze, como você mencionou. O indivíduo cavava lá a letra, escrevia a letra e depois pintava para que ela ficasse bem destacada, né? Para quem lê. Pode ser uma lápide funerária de pedra, de mármore, pode ser o topo de um edifício monumental. Você fala muito em lápide funerária, parece que é uma fonte inesgotável, né?
Sim. É, porque é o que eu mais trabalho, né? Mas não apenas lápide funerária, pode ser um topo de um monumento, pode ser um vaso cerâmico, por exemplo. Os romanos, gregos, os povos do Mediterrâneo usavam ânforas para transportar coisas. Né? Sabe Então, quem que é, sabe quem que é bom nisso aí? Desenvolveu o doutorado dele? O Funari. Ele pesquisou ânforas. Ele pesquisou os movimentos da economia através dos levantamentos arqueológicos das ânforas. Sim. E o estudo da ânfora, a ânfora tem uma inscrição. Uma não, tem várias. A ânfora, por exemplo, tem epigrafia. Existe uma epigrafia anfórica, porque na alça tem um selo com letras escritas, depois tem pode haver o que se chama de grafite, né, que é uma escrita antes do vaso cerâmico ser cozido, e depois tem pinturas, inscrições à tinta. Então, quer dizer, é um suporte durável, né? É uma epigrafia. Eu tenho uma epigrafia anfórica. Né? Mas, voltando à sua pergunta, né, vamos pensar assim, que vários povos ali do Velho Mundo fizeram uso da escrita e usaram suportes duráveis. Não é? Então, eu vejo que o mundo antigo ele tá bem conectado, né? Não apenas no Mediterrâneo, tem pesquisas mais recentes que puxam, por exemplo, o Mediterrâneo em conexão com a Rota da Seda, que vai para o Extremo Oriente. Né? Então, você tem ali um intercâmbio cultural muito forte. Né? Então, eu acho que a escrita, a epigrafia, o hábito epigráfico, para usar uma expressão de um autor chamado Ramsay Macmillan, ele vai também no bojo dessa integração, dessa circulação de pessoas e culturas ali, né? E é um mundo marcado pela heterogeneidade, né, Demerval? Rapaz, muito interessante. Eu deixei de fazer alguma pergunta que seja assim, que você considera que seja relevante para passar assim a importância da epigrafia na reconstrução da história? Não, eu acho que você tocou nesse assunto. Você comentou que a epigrafia ela nos ajuda a ver a história a partir de outros personagens, não é? Então, se nós pegarmos ali na mesma história ensinada nas escolas, né, é uma sucessão de grandes líderes, de grandes governantes, não é? Por quê? Porque as fontes também estão direcionadas nesse sentido. Então, a partir do momento que nós mudamos o nosso olhar, buscando outros personagens, né, buscando pessoas que, digamos, subalternas, né, para usar uma expressão que o professor Júlio usa muito, né, Júlio César, quando nós vamos procurar as populações subalternas, nós temos que ampliar o nosso repertório de fontes também. Não é? Então, eu acho que a epigrafia ela é muito profícua nesse sentido. Felipe, no sentido de nos aproximar dessas populações. Tá, Felipe, você pretende transformar num livro essa a tua pesquisa de doutorado? Porque eu acho que daria um livro muito interessante. Oxalá, tomara, o objetivo é esse, né? Acho que além da tese que fica disponível publicamente, né, para download, eu acho que convém, sim, posteriormente, transformá-la num livro, né? Eu acho que é um tema bastante interessante, assim, escravidão, epigrafia. Eu acho que é uma outra perspectiva sobre o Império Romano que a gente quase nunca fala, né? A gente fala sempre do Júlio César, do Imperador Augusto, do Calígula, né? Mas e as pessoas que carregavam, né? Que construíam, que suportavam o peso, né? Que botavam a mão na massa? Quem são essas pessoas? Como eu conheço essas pessoas? A epigrafia, eu acho que é um bom caminho para isso. Ok. Felipe, a sua tese ainda não está assim, não tem um link de acesso. Vamos combinar, talvez em fevereiro, assim, ali pelo meio de fevereiro, ver um dia e horário para a gente conversar especificamente sobre a tua pesquisa do doutorado. E aí, acho que provavelmente a gente já vai ter o link de acesso para quem quiser. Se alguém quiser convidar você para uma palestra sobre essas questões aí da releitura da história nas tuas pesquisas, como é que o pessoal faz para te achar, para te encontrar? Bom, você vai publicar isso no YouTube, né? Nos comentários. Nos comentários, se você quiser, eu posso pôr teu e-mail lá também, na descrição. Por favor.
era isso. Eu ia falar meu e-mail, mas a gente pode pôr um e-mail nos comentários, fique à vontade, à sua disposição. Tá, joia. Tá, joia. Felipe, eu quero te agradecer por separar esse tempo. Eu sei que você está correndo, todo mundo correndo muito aí. Então, muito obrigado por separar esse tempo para a gente bater um papo aí e trazer luzes interessantes sobre as questões da escravidão no Império Romano. Hoje foi um bate-papo inicial, um pontapé inicial. Quando a gente voltar a conversar, aí a gente vai mergulhar em uma profundidade maior nas suas pesquisas. Um abração, muito obrigado. Imagine, eu que agradeço, Derival. Um abraço. Valeu, um abraço.